Rádio Piauí. Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Qualquer um que disser hoje pra você que tem certeza, tá chutando. Ou vai com o Álvaro, vai com o Ciro, ou libera pra cada um fazer no seu estado como achar melhor. Toda semana eu converso sobre o que é assunto na política brasileira com o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! E com a repórter Malu Gaspar. Oi, Maria Lúcia. E aí, gente? Tá aí um plano de governo que é fruto dessa reflexão mais madura que nós estamos propondo para essa eleição, e eu acho que o PT tem toda a condição de se reciclar à luz do que aconteceu. Quinta-feira é dia de foro e você encontra a gente a partir das 5 da tarde no site da Piauí, nos podcasts da Apple, no Stitcher, no SoundCloud, no YouTube e no Spotify. Mortalidade infantil tem muito a ver com os prematuros. Muita gestante não dá bola para sua saúde bucal ou não faz os exames do seu sistema urinário com frequência. No primeiro bloco desse Foro de Teresina, nós vamos falar das candidaturas nos estados, das dificuldades que os candidatos à presidência têm para formar suas alianças. Vamos fazer um sobrevoo aí pelos principais estados do país e dar um mapa geral do estágio das candidaturas. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o programa de governo do PT à presidência da República, que foi antecipado em seus pontos principais pelo coordenador Fernando Haddad. E, por fim, no terceiro bloco, nós vamos falar do assunto incontornável da semana, a entrevista do candidato Jair Bolsonaro ao programa Roda Viva na última segunda-feira. É isso, vem com a gente. Bem, nós comentamos aqui na semana passada que a adesão do Centrão, a candidatura do Geraldo Alckmin do PSDB, viabiliza, de certa maneira, essa candidatura, ou dá um novo fôlego para ela, ao mesmo tempo em que cria problemas para o arranjo nos estados, porque o Centrão é composto por 5 partidos médios, alguns maiores, outros menores, alguns com candidatos, e o apoio deles ao Alckmin, evidentemente, deixa uma série de gente descontente ou uma série de arestas a serem resolvidas pelos estados. Eu vou passar aqui para o meu universitário, Toledo, a palavra para que você dê um mapa, Zé, da situação em que essas negociações se encontram e fale um pouco quais são as maiores dificuldades nos estados. Bom, vou tentar dar alguns exemplos, porque o problema é tão complexo que ficaria absolutamente entediante para o ouvinte ficar sabendo de todos, mas uma produção que foi feita pela equipe aqui mostrou claramente que, no papel, a candidatura do PT, que não se sabe exatamente quem será, tendo em vista a provável saída do Lula do páreo na medida que tenta ser viabilizado na justiça eleitoral, mas enfim, vamos lá. Teoricamente, é quem teria a candidatura que teria o maior número de governadores apoiando, 9 governadores, apoiando a candidatura a presidencial do PT. Okay. Né? Então, Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Quer dizer, uma concentração no Nordeste e o Acre ali para não dizer que é só no Nordeste. E Minas Gerais, que é onde o governo é do PT, mas o governador está impopular, tem uma briga com o funcionalismo, está atrasando salário, uma crise fiscal grave. Então, não é que a força, o apoio do governador vai trazer o estado inteiro de Minas Gerais para a candidatura do PT. Só que, mesmo nesses estados, você tem dúvidas ainda. No Ceará, depois a Malu talvez possa explicar detalhadamente. Aliás, você já pode explicar já, né, Malu? No Ceará é curioso porque tem um candidato lá ao Senado, que é o José Pimentel, que é um candidato do PT, que é candidato na chapa do Camilo Santana, governador petista. Ele quer ser candidato ao Senado, mas existe uma questão lá, que é o Eunício Oliveira, né? Foco de toda a celeuma do PT no Ceará. Nas últimas semanas, até divulgaram que o Lula teria mandado uma carta para o Eunício, apoiando ele. Eunício que é do MDB. No Nordeste, assim como o Renan e todos os outros políticos nordestinos que sabem da popularidade do Lula lá, o Eunício tá tentando colar a sua imagem na do Lula. E o Eunício é um inimigo do PT lá no Ceará também já há bastante tempo, né? O eleitorado petista não gosta do Eunício. E aí, o que acontece? Para tentar fazer uma aliança branca ali, não fazer uma aliança formal, mas facilitar a vida do Eunício, o PT tá tentando tirar o Pimentel da disputa, de modo que fiquem 2 candidatos para o Senado realmente competitivos, que são Cid Gomes
e o próprio Eunício. Quer dizer, todo mundo ali é governo. É legal que é um caso que no seu microcosmo mostra aí o desafio de todo mundo, né? Como é que você coordena o seu discurso com a sua prática nos Aí quem estados, vai subir né? no palanque de quem, né? Isso aí tá uma… Na hora que chegar lá o candidato do PT, tudo bem. Eles vão ficar falando, Eunício, hoje você fica com gripe, tá? Você não hoje vem você aqui. finge que você não é Por nosso exemplo, amigo. Atravessa a rua, passa lá do outro lado. Eu apurei estados importantes, por exemplo, na Bahia, o governador do PT, o governador Rui Costa, muito popular, favorito à reeleição. Havia uma pressão para que o prefeito, o ACM Neto, saísse candidato. Isso daria um palanque forte para o Alckmin na Bahia. Não aconteceu. Então, que há uma aliança tácita, digamos assim, um acordo de cavalheiros. O Neto, com medo de sair para disputar contra o PT, com chance de perder, resolveu ficar prefeito. E o Alckmin vai com um candidato muito fraco na Bahia. Então, a Bahia é um estado… Alagoas tem uma coisa assim, populoso né? no Nordeste, onde ele tem que ir bem. No Maranhão, o PSDB tem um candidato e tem uma relação boa com a Rosiana Sarney. O Maranhão vale a pena a gente falar, porque é o típico exemplo de como esse apoio do Centrão, ele é só pro tempo de televisão e absolutamente para mais nada. O resto não é para tudo dinheiro, não mostrengo local, né? Exatamente. Eu não sei se tem a coisa da estrutura da capilaridade pelo país, né? Sim, mas As curioso Mas no esse caso do Maranhão. os partidos do Centrão estão fechados com o PCdoB, que é o poder lá. Que é governo. Teoricamente, Que é o Flávio Dino, O governador. comunismo nesse negócio se perdeu aí no meio de algum balaio. Teoricamente, a Manuela Dávila ia subir contra o Sarney no Maranhão e receber o apoio do Valdemar Costa Neto. Comunismo brasileiro. Que apoia Que beleza, o PR né? do Valdemar apoia o Flávio Dino, que é o atual governador. Então, é um pouco essa teia que a gente vê a política real. Uma coisa que são o que os políticos dizem, que não vale quase nada. E outra é o que eles fazem, que são essas alianças, porque é isso que realmente importa. A Rosiana é candidata. Sim, a governador. E o candidato do PSDB… Esse daí nem vai aparecer no Photoshop, como se dizia antigamente. Photoshop é a foto da reta final da corrida de cavalo. Porque vai estar… Não, Alagoas também. O Alckmin tem aliança com o Centrão, que por sua vez apoia o Renanzinho, que por sua vez vai colar a imagem no PT e no Lula, né? Sim. Pernambuco é um caso também paradigmático, porque o governador é do PSB de bola, né? E declarou apoio ao candidato do PT, contrariando a cúpula do partido que gostaria de apoiar o Ciro Gomes, que é do PDT. Por quê? Porque ele fazendo esse movimento, ele já deixa de lado uma ameaça que ele tem à esquerda, que é a neta do Arraes, que é forte, que é petista, seria candidata pelo PT. Então ele já… Marília Arraes. Exatamente. A Marília ficaria um perigo a menos para a reeleição dele. O outro é que o grande adversário dele vai ser o Armando Monteiro, que foi ministro e é candidato pelo PTB. Do Centrão. Mas com apoio do PDT do Ciro Gomes. Então, é uma zona a total e absoluta. Pernambuco também é outro caso típico em que essas alianças nacionais não tem nada a ver com o que acontece na política real do Estado. E acho que é bom a gente observar uma coisa, que é o seguinte, em toda eleição isso acontece, né? Não é a primeira eleição em que você tem esse xadrez complicado, esse quebra-cabeça aí que os partidos têm que montar para formar suas alianças. Mas nessa eleição, isso talvez faça uma diferença maior, né? Porque você tem a maior parte dos candidatos lutando para chegar no segundo turno e vão depender de porcentagens pequenas de votos, né? Então, dessa vez, talvez, é possível que uma montagem boa de uma aliança com um quebra-cabeça bem montadinho possa garantir uma vantagem para Alckmin, para Ciro. Acho que essa que é a relevância da gente estar olhando isso com atenção, né? Essa campanha ela foi montada a partir da reforma eleitoral que foi feita para preparar essa campanha, para manter o establishment onde ele está, não ser ameaçado. Isso é feito de algumas maneiras. Uma é reduzir o máximo o tempo de campanha para que toda novidade não tivesse tempo de aparecer. A segunda é concentrar o dinheiro na mão das burocracias partidárias. Os caras tipo Valdemar Costa Neto, que mesmo sem serem o presidente do partido, são os seus donos, eles têm poder absoluto na distribuição do dinheiro. E para onde eles vão distribuir esse dinheiro? Eles não vão distribuir esse dinheiro para a campanha presidencial se eles estão ali para fazer uma aliança. Quer dizer, o DEM e o PR não vão dar um tostão para a campanha do Alckmin. Eles vão gastar esse dinheiro para reeleger deputados federais. Por quê? O tempo de televisão e o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral vem do número de deputados federais que eles vão eleger. Portanto, a prioridade absoluta é fazer bancada
bancada para a Câmara dos Deputados. Paralelamente, é importante eleger governador, porque isso vai influenciar no ciclo seguinte a eleição de deputados federais. Mas a prioridade dos partidos é fazer bancada. E isso é que, na discussão da eleição presidencial, a gente perde de perspectiva. Eu queria falar dos 3 estados mais populosos do Sudeste, São Paulo, Rio e Minas. Vamos começar pelo Rio. O candidato que sai na frente é o prefeitinho da Barra, Eduardo Paes, candidato pelo DEM agora. Saiu do PMDB e foi pro DEM, mas está na mira da Lava Jato. De alguma forma, existe na campanha do Alckmin o temor de que o Eduardo Paes seja alvejado no meio do caminho. Ao mesmo tempo, o Índio da Costa, que é do partido do Kassab, não está no Centrão, mas está na aliança do Alckmin, é o Centrão sem ser Centrão, na verdade, o Kassab. O Kassab está endurecendo, dificultando a vida do Alckmin porque quer insistir na candidatura do Índio da Costa. E tem um fenômeno Romário, conseguir conciliar, né? O fenômeno Romário, mas daí o Romário não está na campanha do Alckmin, certo? Mas alguns partidos do Centrão podem vir apoiá-lo, né? Sim. Que complica a situação, exatamente. Você deve ter aí o Eduardo Paes como grande favorito. Como em Minas, o candidato do PSDB, o Anastasia, desponta como favorito. O Rodrigo Maia chegou a falar nos bastidores que a eleição era tão fácil que ele queria pôr alguém do DEM, e tem o Rodrigo Pacheco, deputado do DEM, que vai disputar a eleição. Então também cria uma aresta ali pro Alckmin isso. Embora a Anastasia, do partido dele, seja, apesar do Aécio, o franco favorito, porque o Pimentel não paga funcionalismo, etc., e tá muito mal avaliado, né? Vai ser candidato à reeleição, mas com dificuldades de obter êxito. E São Paulo, finalmente, também uma bagunça, porque o Ciro declarou apoio ao Márcio França, mas o Márcio França acho que está na dança do acasalamento entre o Ciro e o Alckmin, e acho que assim vai ficar. A ele interessa isso, pelo menos. Tem o Dória, que é o candidato do partido do Alckmin, mas a gente sabe que tem uma série de problemas entre os dois. Acho que um adoraria que o outro não se elegesse, né? Tanto o Dória adoraria que o Alckmin se estrepasse e vice-versa. O pior cenário possível para o Alckmin é ele perder a eleição e o Dória ganhar. Sim, e tem o Scaff, o eterno candidato do Sistema S, que está recebendo dinheiro do Meirelles, é o candidato do PMDB, mas flerta ali com o PSDB também. E pode acabar se elegendo nessa disputa que a gente não sabe quem vai ganhar com a rejeição do Dória nas alturas, na capital. E são muito poucos governadores que têm uma popularidade grande o suficiente, uma aliança coesa, que seja capaz de dizer, não, vem aqui para o meu palanque, que você é candidato a presidente da República, que eu vou te dar X votos. Essa situação praticamente não existe, porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, vai ter louco que vai querer subir no palanque com o Sartori, por exemplo, né? Porque o governador... Sim, o Estado quebrou, né? Exatamente, quebrou o cara é super impopular. E assim se repete em vários lugares. Então, essa eleição, ela é muito, aparentemente simples, quando a gente olha o quadro eleitoral, apesar das incertezas, são poucos candidatos com chance, mas quando você desce para os estados, é um mosaico absolutamente intrincado e muito difícil de você dizer, não, aqui nesse estado fulaninho vai ganhar. Ontem me disseram que o Sartori, que tá muito impopular, você tem toda a razão, mas que começou a se recuperar, tem pesquisa aí dizendo que ele teria feito a lição de casa de arrumar o estado. Até a eleição, acho que isso não vai acontecer, efeito, não. O Rio Grande do Sul é conhecido por não reeleger ninguém, né? Tá certo, é verdade. O eleitor gaúcho é um rebelde. Maragatos e chimangos e maragatos, eternamente. O Alckmin tá sem vice ainda, esse é mais um dos problemas, mas as coisas estão apontando para a senadora Ana Amélia. Sim, que passou mal essa noite, precisou ser internada essa com noite pressão que alta. Estamos gravando na quarta de manhã. Ela ficou tensa, então. Estão estressando a pobre da Ana Amélia. E ela falou que não queria, né? Bom, com isso, uma salada. Espelho da sociedade. Bem, vamos para o segundo bloco. No último dia 20, a Executiva Nacional do PT aprovou uma carta de intenções com 5 ideias-força do seu programa de governo. Malu, dessas 5 ideias-força, o que te chama mais atenção? Olhando para o quadro geral, assim, das propostas do programa do PT que já foram divulgadas, vale lembrar que a gente não tem o programa para ler, assim, né? A gente sabe o que o PT já deixou vazar para a imprensa. Algumas chamam bastante atenção. Por exemplo, revisar a lei anticorrupção, limitar os mandatos de ministros de cortes superiores, regular a mídia e algumas outras propostas econômicas que são um pouco estranhas. Por exemplo, fazer um comitê de metas de inflação que inclua sindicalistas e empresários, ou baixar o spread bancário
por regulação. Spread bancário é aquela diferença entre os juros que o governo paga para quem compra sua dívida e os juros que o cidadão normal paga quando pega um crédito no banco. Outra coisa que o PT está propondo, gastar mais para superar a crise. Todos nós sabemos que o governo está quebrado. Independentemente do que a gente possa achar sobre isso, eu acho que dá para fazer uma análise mais geral de que, ao fazer essas propostas, o Fernando Haddad, que tem sido porta-voz desse programa, está buscando uma espécie de volta às origens do petismo, né? Que não é uma volta às origens para a campanha de 2002, que poderia ser considerada origem quando você diz que foi essa campanha que deu origem ao governo Lula. Naquela campanha, o Lula fez um aceno ao mercado, migrou um pouco para o centro, defendeu políticas de ajuste fiscal, reformas microeconômicas, juros altos, que funcionou. Foi um primeiro mandato bem sucedido. O que o Haddad está querendo agora é claramente buscar o petista raiz. Eu estava brincando semana passada, é o petismo Nutella e o petismo raiz. Ele está indo atrás do petista raiz, aquele cara que está órfão do Lula, que gostaria de votar no Lula e que está chateado com o sistema político porque excluiu o Lula da eleição. Então ele está fazendo um discurso nessa linha, que a mim me parece um pouco revanchista. Se você for pensar que o Brasil está na maior crise da sua história econômica, você privilegiar um discurso de revisar a lei anticorrupção e mexer no judiciário, que eu acho que é necessário, tá? Uma pauta necessária. A gente já falou muito do judiciário aqui. Mas fazer esse discurso sem fazer autocrítica dos erros que o PT cometeu em relação à corrupção, em relação à economia e tal, para mim, me parece um discurso mais... tem esse sentido eleitoral claro, vamos aglutinar a esquerda, vamos aglutinar esses 30% de eleitores do Lula que aparecem na pesquisa, mas é também um revanchismo. Pode funcionar para levar o Haddad para o segundo turno, mas pode gerar problema para ele no eventual segundo turno, porque ele está radicalizando o discurso de enfrentamento, de divisão com os outros setores da sociedade, né? Acho isso bem evidente, é uma escolha. Para mim, a campanha é por fases. Exato. E essa fase está caracterizando, para mim, uma tentativa do Lula de viabilizar o Haddad dentro do PT, que o PT não quer. Então ele está botando palavras na boca do Haddad que agradam o eleitorado interno para ver se diminuem as resistências a ele dentro do partido. Ele ainda está na pré-campanha, e então esse é um discurso para tentar coesionar a base petista. Concordo que é um discurso completamente anos 80, me lembra a campanha do Lula em 89, esse discurso, né? E que não tem nenhum apelo para o eleitorado mais amplo. Só que ele precisa primeiro ver se o Haddad consegue emplacar... Coitado, a missão que deram para o Haddad não é fácil, vai. O cara é candidato sem poder ser candidato, porque o Lula é candidato. Então o Lula tem que inventar um discurso para o Haddad, sendo ele o candidato, quer dizer... É muito bucha, né? A pessoa ser uma bucha não política. É muito grande. Eu acho que esse programa, sem dúvida nenhuma, reflete um momento de acirramento da vida política brasileira. O PT deixou de buscar esse consenso, está falando para dentro. E recoloca como prioridades assuntos como regulação do sistema bancário, regulação da mídia. Eu acho que para um partido de esquerda, isso pode ser discutido sim em termos democráticos. Eu não vejo isso a priori como pontos negativos. Não, mas é um Quando a gente fala de regulação da mídia, a gente tem sempre pé atrás porque acha que é um controle do conteúdo da mídia, revanchismo, isso pode estar por trás. Mas se você fala regular a mídia, tendo como parâmetros a legislação da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, e quando a gente lembra que boa parte das rádios e TVs pelo país estão nas mãos de parentes de políticos, etc., que isso é uma bandalheira. Mas né? isso foi assim, a questão não é autocrítica, entendeu? Você tem toda a razão. Assim. Você tem toda a razão. Eu só estou falando, existe um problema de, por um lado, de concentração da mídia e o problema de uso político descarado da mídia. Moda antiga, né? Uma coisa de República Velha. Coronel inchado e antena. Coronel inchado e antena, exato. Mas quando teve a chance de fazer esse assunto, o Sarney era nosso ídolo. O Sarney era uma pessoa comum. Eu vejo com bons olhos que esse assunto venha ser debatido, nem digo na campanha eleitoral, acho que nem... Enfim, é um momento também, mas... que isso entre na pauta e vejo que um partido de esquerda deve contemplar esse tipo de coisa, sim. Controle externo do judiciário e da polícia e do Ministério Público também. Agora, tudo isso está contaminado pelo que a Malu falou, pela ideia de revanchismo. E daí, isso não acaba bem. Bom, com isso a gente vai para o terceiro bloco do programa. Vamos falar sobre Jair Bolsonaro no Roda Viva, na última segunda-feira.
Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PSL, foi entrevistado por um time de jornalistas dos principais veículos impressos do país e ficou a impressão de que foram feitas perguntas para as quais ele já estava preparado de confronto e que ele se saiu melhor do que os jornalistas, não porque os jornalistas não tenham feito a lição de casa, confrontaram. Primeiro eu acho que, Fernando, a gente devia falar da audiência, que foi recorde para o programa. Ela teve mais de 2 pontos de média, chegou a picos de 3, beirando 4, que é uma coisa excepcional para o Roda Viva. Ele teve mais do que o dobro da audiência do Ciro Gomes, que era o recordista entre os candidatos a presidente até então, e não foi só no Ibope. Também no YouTube ele bateu recorde, terminou com 228 mil pessoas assistindo simultaneamente no YouTube a entrevista, bateu recorde no Facebook, enfim. A estratégia digital do Bolsonaro, que foi levar a sua claque de bolsominions, como eles ficaram conhecidos na internet, para assistir ao programa na televisão e nos seus meios de transmissão digital, funcionou muito bem. E, de alguma maneira, ao final do programa, eles estavam comemorando isso, né? A equipe do Bolsonaro estava muito feliz com o desempenho do candidato e principalmente com essa audiência toda que ele conseguiu. Já que ele não tem tempo de propaganda na televisão, menos de 10 segundos, essa estratégia de usar os eventos na televisão aberta para ganhar visibilidade e atingir um público que ele não consegue atingir através da internet é vital para ele tentar se expandir. O medo é que ele sucumbisse durante a entrevista, né? Tanto que antes da entrevista, o Ricardo Lessa, que é o apresentador do Roda Viva, teve uma conversa informal com o Bolsonaro, foi transmitido pelo Twitter. É um dos primeiros debates, assim, com qual número de jornalistas participa, não é isso? Com um número desse tamanho, sim, né? Espero que não seja pelotão de fuzilamento. De jeito nenhum. Aqui os direitos humanos estão garantidos. Opa, tudo bem. Posso dar um bastidor? Eu falei com uma pessoa da campanha do Bolsonaro na sexta-feira à tarde, ou seja, o programa era segunda à noite, e ele já estava concentrado, relaxando desde sexta-feira. Eles acharam lá uma pessoa especialista em media training durante o fim de semana para treiná-lo. Aí já vem o meu palpite, eu acho que ele deve ter tomado um Rivotrilzinho, porque ele começou o programa muito nervoso e ao final ele estava só sorrisos, como você já falou, né? Ele estava muito tenso. Pediu para o Paulo Guedes ir com ele, pediu para Janaína ir com ele. Ele tinha medo porque o Alckmin foi no programa, sei lá quantas pessoas o Alckmin levou, parecia um time de futebol. Ele queria também levar muita gente. Para eles, era a principal prova até agora, e eu acho que daqui para frente, seja o que for que acontecer com o Bolsonaro, o Roda Viva vai ser um marco da campanha dele daqui em diante. O Roda Viva foi até agora o drive da eleição presidencial. Todos os picos de interesse medidos pelo Google Trends foram dados nas entrevistas dos candidatos ao Roda Viva e o Bolsonaro reafirmou isso e bateu os recordes, né? Isso indica que, por exemplo, as entrevistas na bancada do Jornal Nacional dos candidatos vão ter um papel muito importante na campanha. Os debates na televisão, na TV aberta, o nosso debate, que vai ser transmitido pelo YouTube em parceria com o Poder 360, todos esses eventos vão ser vitais para, primeiro, atrair o interesse do eleitor, que, vamos lembrar, a maioria não está nem aí para essa eleição, né? Segundo, porque é a ocasião em que esses candidatos, tipo Bolsonaro, que tem muito pouco tempo de televisão, podem atingir um público que vai muito além daquele que eles conseguem atingir através da internet. Já foi muito analisado o que o Bolsonaro falou e as falhas que ele cometeu ao não responder algumas questões importantes que têm a ver principalmente com o programa eleitoral, como a da mortalidade infantil, que ele disse que é fruto da alta taxa de prematuros, gestantes que não escovam o dente, problema no sistema urinário. Mas o que interessa é o seguinte, ele foi bem. E é por isso que eles estavam comemorando. Porque ele reforçou os bordões que levaram ele à posição que ele está hoje nas pesquisas. Uma posição anti-PT, anti-esquerdas em geral e de alguém que vai agir com autoridade diante dos problemas nacionais. Acho que a questão aí, que foi o que tomou conta das redes sociais e não está refletido na mídia tradicional por razões óbvias, é uma discussão sobre a atitude da mídia e da imprensa e da cobertura da mídia sobre esse candidato e esse fenômeno político. A gente já falou sobre isso em outros programas.
E é uma questão que me preocupa muito, porque eu acho que existe um erro aí sendo cometido na cobertura de imprensa, que foi abordado na semana passada pelo analista político americano Brian Winter, que publicou na revista Época um artigo muito interessante falando sobre isso. E hoje, no site da revista Piauí, está o nosso colunista Marcos Nobre, que também é cientista político. Quarta-feira. Que a gente está gravando na quarta, que está falando sobre isso também. É uma coisa que já vinha me incomodando e eu queria colocar aqui para a gente poder discutir. O Marcos Nobre se referiu a elitismo. Brian Winter também falou em elitismo, que é um modo de tratar o candidato como se ele fosse apenas um candidato ridículo, um candidato que não tem cacife para ser presidente da República, como se todos os eleitores do Bolsonaro fossem uns toscos defensores da ditadura e que, obviamente, pela lógica, um candidato como esse não pode ganhar a eleição. Eu penso o seguinte, eu acho que existem dois fenômenos. Esse que o Marcos Nobre identificou, que é você não reconhecer a legitimidade de um candidato como ele, que tem esse conjunto de valores, possa fazer parte de um processo eleitoral democrático. Ele claramente está em confronto com muitas das coisas da democracia. Ele é, de fato, uma ameaça à vida democrática do país, mas ele pode concorrer. E só tem como resolver isso dentro da democracia. E acho que esse é o ponto fundamental do Marcos Nobre, que existe uma espécie de negação por parte da inteligência de esquerda em relação à candidatura. Da qual jornalistas fazem parte. Fazem parte. Por outro lado, existe também o fenômeno da normalização do Bolsonaro. Eles andam juntos, como se ele fosse só mais um. Não é. Então, eu penso, esse é o desafio, eu penso as duas coisas ao mesmo tempo e acho que se a gente deixar uma delas de fora, a gente vai estar cometendo um erro. Porque ele realmente, quando diz que o Vladimir Herzog se suicidou, ou sugere isso, é um disparate de tal ordem que não pode passar batido. Embora o público dele entenda isso quase como uma coisa banal. Pode ser divertido, banal, é uma coisa, faz parte da mise-en-scène do candidato, etc. Não é. Mas aí é que tá. O jornalismo não tem esse papel. O papel do jornalismo não é ficar gritando que o Bolsonaro é uma aberração. Eu não tô nem discutindo. O papel do jornalismo é explicar quem são esses eleitores, quais são os problemas que existem nessa proposta. Eu acho que é isso que ficou evidente na bancada do Roda Viva. Os jornalistas, mais do que fazer perguntas pertinentes, e eu quero dizer aqui, assim, aquela bancada é uma bancada ultra qualificada. Todos aqueles jornalistas que estão lá são pessoas que eu admiro, que eu leio e que eu gosto, pessoas que são competentes pra caramba. Então não é uma questão de gente ser incompetente. Eu acho que caiu-se numa armadilha de querer ficar gritando pro mundo: olha que absurdo esse cara defender a ditadura, olha que absurdo. Eu acho isso assim, não é o papel do jornalismo. O jornalismo não deve funcionar como tribunal. Existem vários papéis para o jornalismo. Eu acho que o exercício crítico da profissão é o que deve balizar esses vários papéis. Você pode opinar, você pode fazer reportagem, o jornalista tem que apurar, tem que ser crítico, tem que questionar, tem que inquirir. O jornalismo não pode se confundir com uma corrente política. Eu acho a questão é que estão ignorando o mundo real, estão cobrindo os fenômenos pela bolha. A gente tem... eu acho que o equívoco é achar que numa entrevista você vai nocautear o entrevistado. A lacração, né, Toledo? Exatamente. A famosa lacração. Não existe isso. Se a entrevista fosse a melhor forma de investigação, os inquéritos policiais não seriam feitos com base em investigação forense, seriam feitos com base apenas no interrogatório do investigado, né? Não é assim que as coisas funcionam. No máximo, na melhor dos cenários, numa coletiva, como é o caso do Roda Viva, você, aspas, ganha por pontos e por uma margem muito apertada, mas na maioria das vezes você perde. Eu estava na bancada do Roda Viva quando o Ciro foi entrevistado. A gente tomou de goleada. Até porque a mecânica do programa é feita para favorecer o entrevistado, ao contrário do que o cenário sugere. Eu concordo inteiramente. Por quê? É isso mesmo. Porque a cadeira é giratória e o cara te deixa falando sozinho no momento que ele quer. E o Ciro, por exemplo, fez isso com maestria. E fala o que quer, né? Não tem dinâmica, não permite você checar se o que ele está falando. Numa entrevista coletiva, você raramente consegue aprofundar qualquer assunto, porque você faz uma pergunta, na segunda você já perdeu sua vez e já tem outro cara perguntando sobre outro assunto. Então, a Maria Cristina Fernandes pergunta sobre, por exemplo, a questão do, que eu acho que foi um dos momentos mais críticos da entrevista, sobre a questão da mortalidade infantil que está subindo. O cara me dá uma resposta que não tem absolutamente nada a ver com a causa do problema. E ela não consegue voltar, né? Porque ninguém se aprofunda naquilo, já mudou de assunto. Então, fica tudo superficial e não se esclarece absolutamente nada. E o negócio da cadeira
parece piada, mas é sério. A não ser que a gente tivesse, nós entrevistadores ali da bancada, tivesse uma alavanca para obrigar o cara a ficar de frente pra gente, que não é o caso, nunca será. A câmera acompanha o cara, ele vira, o espectador nem percebe que ele virou. Exatamente. É tudo a favor do Deixa eu ver se eu consigo entrevistado. resumir. Você quis dizer que a entrevista não é um duelo, não deve ser encarada como um duelo. Porque você vai perder. Você não vai lá pra derrotar uma pessoa, você vai lá pra fazer uma entrevista e tentar mostrar pros eleitores quem aquele cara é. O que tá errado, no meu ver, é o pressuposto de que... Exato. Não, nós vamos pegar um cara tosco e vamos dar um nocaute nele aqui. Primeiro que o cara não é tosco. O cara não chegou onde tá sendo tosco no sentido de que é subestimar. Entrevistado é um erro comum. Bolsonaro tem o que tem nas pesquisas, tem o apoio que tem nas redes, etc. E provavelmente vai ter uma votação expressiva no primeiro turno, porque ele comunica bem. Ele simplifica o Brasil de uma maneira que você pode achar que é simplista. Simplifica o mundo, Mas que as pessoas Isso não entendem. é normalizar o Bolsonaro, isso é mostrar quem ele é. Não, eu tô Isso dizendo, não é... existe uma normalização que vem desde o ano passado, quando Mas por colocam parte ele dos como próprios tão radical seguidores quanto o dele. Lula, no oposto como o outro. Não, eu tô falando no mercado financeiro, etc, etc. As pessoas que se dizem democratas. Eu tinha vontade de fazer a pergunta pro Paulo Guedes, não pro Bolsonaro. O que ele acha da morte do Vladimir Herzog. Essas pessoas que apoiam o Bolsonaro, como é que elas lidam com questões básicas de direitos humanos? Isso não é trivial. No Brasil não é trivial. O meu medo em relação ao Bolsonaro, e para ir já ir avançando, é que ele é uma espécie de guarda da esquina da fala do AI-5, né? Quando os caras assinam o AI-5 em 68, falam, não tenho medo de quem está aqui nessa mesa. Mas como esse recado vai chegar no guarda da esquina. O Bolsonaro, de certa forma, é o guarda da esquina. Então, quando ele faz uma piada com o quilombola... Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Se ele for presidente, ele autoriza uma série de práticas que, por exemplo, a matança em favela, mas a matança o papel dos do negros. jornalismo não é gritar, é procurar e informar. Eu acho que esse é que é o erro. Quando você parte do princípio que você tem que derrotar aquele cara num ringue, você sai do lado errado. Não estou nem defendendo a dinâmica do programa. E é fácil a gente também criticar estando fora. É lógico, e você a questão é a dinâmica da mídia em geral. O Roda Viva é só um gatilho pra gente falar disso. Ficar gritando que o Bolsonaro é péssimo, horrível, não sei o quê, não vai mudar nada, porque quem vota no Bolsonaro continua achando ele ótimo, quem não vota continua achando ele péssimo. O discurso do Bolsonaro é desqualificar a mídia. A mídia, é dizer que a colocar imprensa... uma posição de vítima, claro. Sim, e toda vez que a mídia faz isso, ele dá razão a esse discurso. E a propósito disso que você não tem aliança, não tem a mídia a favor, vai criticar a Rede Globo, Ele é um outsider, ele é puro, ele só fala a verdade. Eu falei com uma pessoa de instituto de pesquisa que está debruçado sobre as qualitativas, que diz o seguinte, esse negócio dele dizer que ele não sabe sobre economia e vai falar com o Paulo Guedes, é ruim para o eleitor médio, que fala, pô, esse cara não sabe nada, mas para o eleitor comum, que está de olho... Pega bem. Ele é humilde, ele confessa que ele não sabe, que ele vai procurar uma pessoa que sabe para ajudar ele. Então, é como se repetiu muito nos Estados Unidos o erro sobre o Trump. Esse cara não vai ganhar, ele é ridículo, ele é isso. Não é esse o papel do jornalismo. Acho que essa aqui é a questão. A gente precisa ficar atento para ficar na nossa caixinha, porque se fizer direito o nosso trabalho, já está muito bom. A coisa boa do Roda Viva ter acontecido agora é que todo mundo já entendeu que não pode fazer isso. Então, as próximas entrevistas vão ter novas estratégias para tentar revelar quem é o Bolsonaro de fato. E o que é que ele acha que vai fazer como presidente da República, né? É uma metralhadora na mão e meia ideia na cabeça. Bom, com isso chegamos ao fim do terceiro e último bloco do Foro de Teresina. É hora do Kinder Ovo. A produção tem se empenhado em desencavar clipes sonoros do Arco da Velha. Na semana passada, eu não consegui adivinhar. A Malu adivinhou porque ela conhece todo mundo. Do Toledo também, hein? Cabo da Ciolo. Põe aí, Felipe. Vamos ver o que tem essa semana. Eu já rodei o mundo e posso afirmar, não existe mais estrela no universo, lindo é o céu de Maricá, é tão bom descer a serra, vendo o sol se espraiar, refletindo na lagoa, brilha a luz do luar, gente humilde, gente boa, que vive nesse lugar, é Maricá. A brisa traz o encanto de Maísa e no ar que eterniza o encanto da serra e o mar. Nossa Senhora do Amparo
ter amor e carinho. Abençoe Ponta Negra, Jaconé e Cordeirinho, eu já rodei o mundo. Esse é o Eduardo Paes falando bem de Maricá. Olha só, isso é muito samba para quem nasceu em São Paulo, túmulo do samba. Marquinhos de Oswaldo Cruz cantando samba composto por ele e por Eduardo Paes. Eu sabia, acertei. Eduardo Paes tentando pedir desculpa por algo que não vai ter jeito de nego desculpar, né? Exato. Que é quando ele foi flagrado num grampo com o Lula falando que Maricá era um lugar de pi. Eu não sei o que falar. Ele já nega o Sérgio Cabral, agora ele quer negar que falou que Maricá era um lugar ruim. Fala sério. Não, aí já não dá. Negar o Sérgio Cabral a gente entende, agora negar o que falou de Maricá não dá. Ele é oliso mesmo, né? Oliso. Eduardo Paes oliso. Toledo, você não vai falar nada desse samba? Me recuso. Se eu morasse em Maricá, eu ia ficar duplamente ofendido, né? Isso aí parece o Neymar pedindo desculpa, viu? A gente podia ligar pra Gillette, ver se a Gillette samba ajuda o patrocínio da Eduardo Gillette, Paes. do Kinder Ovo. Como diria Romário, que vai ser o adversário, o Eduardo Paes calado é um poeta. Bom, e o nosso 12º Foro de Teresina fica por aqui. Toda quinta-feira a gente tem esse encontro marcado às 5 da tarde. Mas você pode ouvir o foro às 5, às 6, às 7, de madrugada, na manhã seguinte, no fim de semana, quando você quiser. É só baixar no seu celular, no seu aplicativo de preferência, podcasts da Apple, Stitcher, SoundCloud, Spotify. Toledo, antes de terminar, eu vou dizer que você está redondamente enganado quando diz que a gente só tem 6 ouvintes. Não são 6 ouvintes. Eles continuam contando onde tem ouvido o programa. Para quem quiser contar pra gente onde houve o Foro de Teresina, é só mandar os comentários pelo Facebook, ou usando a hashtag Foro de Teresina no Twitter, ou pelo e-mail forodeteresina@revistapiauí, sem acento, .com.br. O Felipe, por exemplo, que não pôs o sobrenome no Twitter, disse que houve o foro na academia. Não é na USP, não é FRJ, não é na Academia de Ginástica. E ele elogia o fato de os blocos terem mais ou menos 15 minutos, que ele diz é exatamente o tempo de cada aparelho. A gente também faz o programa aqui malhando. Você não percebe, Supino, mas... Bolsonaro. Supino. Braço, Alckmin. E assim a gente vai... Exato. Pra malhar várias partes do corpo. Mensano em corpore sano, né? E no minuto coisa final, tem que ser sã. coisa final do relaxamento é que os política nos estados, né? Tem aquela coisa que você dorme ouvindo o que a gente fala. Momento do relaxamento. A Júlia Milan, que disse identificar com o perfil da eleitora Neném, que é a que não vota nem no Bolsonaro nem no Lula e não decidiu ainda quem vai votar, escuta o foro no metrô de Nova York e diz que está contando com a gente para ajudá-la a decidir em quem votar. Júlia, você vai sair daqui mais confusa do que entrou. Eu tenho que dizer também que a Renata, melhor metade, digamos assim, tá tão já que a gente está num momento hoje. assim, né? Também fez questão de dizer que houve o foro, que me deixou muito feliz, porque é o único momento que ela me ouve. Bom, pelo menos, né? Já é alguma coisa, já é um avanço, claro. entendeu? De resto, você só fala assim, querida, que tá bom. Bom, já que estamos falando dessas questões, você que se interessa por política e está ouvindo o Foro de Teresina, não perca o último Maria Vai com as Outras, que foi ao ar na segunda-feira, aqui na Rádio Piauí. A Branca Viana conversou com 2 vereadoras, a Patrícia Bezerra, do PSDB de São Paulo, e a Thalíria Petroni, do PSOL de Niterói, e também com a senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins. Realmente está muito bom esse programa, está excepcionalmente bom. Muito bom mesmo. O Foro de Teresina tem a direção da Paula Scarpim, produção da Luísa Miguel, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem do João Jabassi. Nossa música tema é composta e tocada pelos piauienses Vânia Salles e Beto Moreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva, me acompanham sempre no papo a Malu Gaspar. Tchau, pessoal, até a próxima. E José Roberto de Toledo. Tchau. Até a semana que vem. Boa semana a todos.